Olá a todos do canal do YouTube aqui do Instituto Santo Atanásio, né? Estamos aqui para fazer um vídeo notícia, né? E nós estamos na quaresma, e quem está fazendo penitência aí na quaresma, como bom católico, né? Coloque nas intenções aí o Santo Padre e o Papa, né? E na intenção aí da missa tridentina que, né, tem boatos do Vaticano de que ela está para ser ainda mais restrita, né? Tá para sair segundo os rumores, está para sair uma Constituição Apostólica na Sexta-feira Santa, né, restringindo ainda mais a missa tridentina após a restrição do anterior, né, que foi de tradições custódias. Então esse vídeo a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, né. Geralmente eu colocaria a notícia no site, mas aqui no Instituto a gente está trabalhando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, né, toda quinta-feira aqui a gente tem uma aula de filosofia tomista. E aí, aproveitando hoje, né, esse gap, né, achei assim, não, então eu vou gravar um vídeo rápido aí antes da aula para noticiar, né? Porque veja, eu tô há um mês atrasado da notícia que eu vou ler aqui, mas, né, mas eu não vi no Brasil parece que essa notícia não chegou, né? E ela é muito grave, assim, né, para os católicos mais voltados à tradição. E então vale a pena ler ela e comentar, né? Bom, o que aconteceu? No início do ano saiu um rumor de que se estava vendo aí, né, o aumento da restrição da missa tridentina, né? Então, bom, todo mundo lembra, né, que em junho do ano passado teve a tradição dos custódios e com ela, se vou usar o termo que a gente usou até no nosso site do Instituto Santanás, marginalizou, né, os tradicionalistas. Ou seja, só pode uma missa tridentina na cidade, não pode em paróquia, né, e tal, não é para formar grupo. Padres novos que gostariam de rezar, né, ordenados antes, depois do documento, teriam que pedir autorização para Roma para poder rezar a missa tridentina, né, e deixa claro, né, esse moto próprio do Papa Francisco deixou claro que isso aí seria um tempo prévio aí para educar o pessoal para a missa nova. Por quê? Segundo a mentalidade que está no moto próprio, que é de um teólogo chamado Antônio Grillo. Né? A missa tridentina carrega consigo a rejeição do Concílio Vaticano II. E como todo mundo é obrigado a aceitar o Concílio Vaticano II, né? Então veio um carteiraço ali de Roma, né? Então tem que acabar com a missa tridentina. O raciocínio é mais ou menos esse, né? E o que deixou muitos prelados perplexos, né? Porque assim, o moto próprio teve também erros teológicos e erros até factuais, né? Teve mentira no moto próprio, assim. O negócio beirou absurdo. Mas, enfim, né, o decreto saiu e agora, né, tá vindo um endurecimento ainda maior. No início do ano, né, desse ano, saiu um rumor lá de um site alemão, se não me engano. E aí teve um site tradicionalista que foi atrás e chegou assim, a gente verificou nossas fontes e parece que não tem nada, tal. Então, eu até fiquei meio assim, né? Pode ter sido algum tipo de sensacionalismo, porque foi um pouco depois da morte do Bento XVI. E então talvez já estejam meio fazendo previsiologia, né? De que assim, agora ele morreu, agora eles já vão logo em seguida, né, colocar. Porque o Bento XVI ele fez um moto próprio, mais antigamente, chamado Sumário Pontífico, em que ele deu maior liberdade para a missa tridentina. Então ele deu uma maior liberdade para a missa tridentina, né? Num espírito completamente contrário, diferente, né, da tradição dos custódios. Bento XVI disse assim, não, mas o que, né, um rito que sempre foi considerado tradicional e benéfico, não pode, de uma hora para outra, deixar de ser benéfico. Então a missa tridentina, ela nunca, na verdade, nunca foi abirrogada, né? Tradições custódias também não abirrogou a missa. Ela continua permitida, mas restringiu, né, as possibilidades dela serem delas serem rezadas. E, como eu falei, né, o objetivo era marginalizar e educar,
né, para que ela acabasse com o tempo, né, meio que para ir definhando aí, né, o tradicionalismo católico através do rito preferencial desse católico, né. Pois bem, aí no dia 18 de fevereiro, né, teve uma notícia da The Remnant que daí sim, com uma jornalista chamada Daiane Montanha, e ela geralmente acerta, né? As fontes dela no Vaticano são muito boas e ela geralmente acerta. Então, o que ela noticia, né, a respeito desse documento que está para vir para restringir ainda mais a missa tridentina, né? Nós tomamos conhecimento de que o Papa Francisco está revisando o rascunho de documento que ampliaria e reforçaria seu moto próprio Traditionis Custodii de 2021, afirmando que a única liturgia oficial do rito latino é o Novo Ordo, ou seja, a missa nova, né? E regulamentando estritamente as antigas comunidades Ecclesia Dei. Então, teve algumas comunidades na igreja que obtiveram com João Paulo II o direito de continuar rezando e administrando os sacramentos da igreja segundo o rito, né, de 1962. Então, agora vai cortar ainda mais aí o direito dessas comunidades Ecclesia Dei, né? Fontes bem informadas do Vaticano, que advertiram com precisão sobre Traditionis Custodii antes de sua publicação em 2021, confirmaram que o rascunho do documento, em forma de Constituição Apostólica, foi apresentado ao Papa Francisco no final de janeiro pelos superiores do Discatério para o Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, liderados pelo cardeal Arthur Rocha. O Arthur Rocha é o seguinte, odeia a missa tridentina, odeia. O pensamento dele é modernista, já vou falar no final, né? O que está por trás desse espírito para abolir a missa tridentina, qual que é a heresia, né, que está por trás disso. Motivo, então, o Arthur Rocha tem esse problema de pensamento modernista. E é engraçado, quando o Bento XVI lançou o Summorum Pontífico, né, ele deu uma interpretação bem heterodoxa da Summorum Pontífico para não cumprir, né, o decreto do Papa Bento XVI à época. Então, ou seja, ele foi desobediente. Mesmo com esclarecimentos posteriores, etc., ele não quis saber. Desobedeceu na caruda. Assim como aqui no Brasil a maioria dos bispos fizeram. Aí agora, né, ele anda dando os carteiraços, dizendo, não, Traditionis Custodii tem que obedecer estritamente. Ele deu uma resposta que a Traditionis Custodii suscitou muitas dúvidas. Aí no final de dezembro de 2001, ele foi lá e respondeu, fez um documento de respostas, né? Ou seja, dando a interpretação pior possível, né? Assim, restringindo o máximo possível, etc. Então, e tem que obedecer e acabou, tal, né? Recentemente saiu uma notícia, até pelos meios oficiais do Vaticano, né, de que o Papa Francisco assinou lá um documento, né, dizendo que aquelas respostas, né, que o Arthur Rocha deu é a que está valendo e acabou, ou seja, né? Aí agora o desobediente Arthur Rocha agora pede obediência, né? Tipo da hipocrisia dos modernistas, né? Mas continuando. Se diz que o documento foi escrito por funcionários do Discastério, sob a direção de seu secretário, o arcebispo Vittorio Francesco Viola, em colaboração com ao menos um consultor da oficina do Vaticano para as celebrações litúrgicas papais. Embora a Traditionis Custodii tenha como objetivo principal frustrar o crescimento da missa e dos sacramentos tradicionais entre o clero diocesano, este novo documento atestaria um golpe particularmente duro às antigas comunidades Ecclesia Dei, ao proibir-lhes as ordenações diaconais e sacerdotais segundo o rito tradicional, e a administração dos demais sacramentos aos fiéis segundo os mesmos ritos. Além de requerir a co-celebração a todos os sacerdotes, incluindo os membros desses institutos. Então, veja, eles tinham, né, os membros desses institutos, eles tinham, né, a autorização para celebrar exclusivamente segundo os ritos tradicionais, né? Então, agora não, eles vão ser obrigados a celebrar nos ritos novos, né? E, além disso, né, quer dizer, eles vão estar proibidos de, segundo esse rascunho, né, eles vão estar proibidos de administrar os outros sacramentos nos ritos tradicionais
né? E ainda em relação à missa, né? Em relação à Eucaristia, à missa, eles são obrigados vão ser obrigados a co-celebrar com outros papas, ou seja, vão ser obrigados a celebrar a missa nova, que entre esses institutos a questão da missa é uma questão controversa, né? Mas não cabe aqui o escopo desse vídeo tratar da controvérsia em relação à missa nova, né? Mas é realmente uma imposição bem autoritária, né, que está vindo aí em relação a esses, né, padres ligados à tradição. Também se diz que está sobre a mesa a proibição de missas dominicais segundo a missa tradicional. Ou seja, né, o católico tradicional, então, para cumprir o preceito, vai ser obrigado a ir na missa nova. Né? Então, se isso é verdade, também é mais um golpe duro também para os leigos. Né? Então, missa tridentina vai estar proibida no domingo. Olha só que é absurdo. Né? Também tomamos conhecimento de que um cardeal italiano, né, ordenado em 2022, está tratando de persuadir o Papa Francisco para que promulgue uma constituição apostólica alternativa, que à primeira vista pode parecer menos dura, mas de fato é pior ao buscar enterrar de uma vez por todas a liturgia romana tradicional. Este segundo rascunho nunca mencionaria a missa tradicional, senão que celebraria o 54º aniversário da promulgação da Constituição Apostólica de Paulo VI sobre o novo missal romano, em 3 de abril de 1969. Sendo a data provável de sua publicação na Sexta-feira Santa. As fontes dizem que relataria as bênçãos da reforma litúrgica de Paulo VI e o abundante fruto que deu na igreja, e buscaria coroá-lo e completá-lo, declarando que, de agora em diante, o único rito oficial da igreja latina é o missal romano de Paulo VI, o novo Ordo Missae. Né? Assim, todas as pesquisas demográficas e todas as pesquisas católicas de diferentes países mostram o seguinte, que na verdade, após esse período, após o Concílio Vaticano II, decaiu as vocações, decaiu a qualidade dos católicos. Aqui no Brasil, por exemplo, é questão de, se continuar a curva, é questão de uma década para os evangélicos ultrapassarem os católicos em número. Então, os católicos vão deixar de ser maioria no país. E mesmo os católicos sendo maioria, são católicos nominais. Né? A gente sabe que a maioria, como comumente se diz, é de IBGE, se declara católico, mas na prática não vive uma vida católica. Em contrapartida, quando se faz pesquisas relacionadas a quem frequenta os ritos mais tradicionais, o rito da missa tridentina, né, se vê que doutrinalmente eles são muito mais ortodoxos. Né? Eles dão mais valor à doutrina, eles se esforçam mais para viver de fato catolicamente, né, e não tentar fazer um sincretismo com o mundo. Então, contra todas as estatísticas, ou seja, contra a realidade mesmo, eles, né, se sair esse documento, quer dizer assim, não, deu abundantes frutos, e a realidade e os dados mostram justamente ao contrário. Né, se sair esse documento, ele vai ser, né, vai seguir ali, vai ser basicamente anticientífico, né, vai ser uma afirmação nula, né, simplesmente de propaganda, de marketing, sem nenhuma validade real. Né? Sem dizer nunca uma palavra sobre o Vertus Ordo, ou seja, né, sobre a missa tridentina, essa segunda opção adiantaria todo o conteúdo na primeira pelas consequências que implica. Daria aos bispos que são hostis à liturgia tradicional o que estão dispostos a sacrificá-la, pelo que, segundo esses bispos, né, sim, eles encaram como um bem maior. Ou seja, o que eles encaram como bem maior, os bispos modernistas? Né? O fim da missa tridentina. Né? Então, eles teriam a base para erradicá-la em sua diocese. E reforçaria os esforços do cardeal Arthur Roche, né, o desobediente, para forçar os bispos de mentalidade tradicional a implementar sua interpretação de tradições custódias, ou seja, a interpretação, né, bem dura e autoritária dele, né, que vai até contra o Código de Direito Canônico. Depois de repetidas tentativas de fazer, né, de impor, né, de maneira
que os canonistas consideram contrárias à lei da igreja. Então é o atropelo total aí, né, como eu falei. Mas nada está escrito em pedra neste ponto. Também foi nos dito que há uma resistência considerável por parte dos membros da Cúria Romana, que creem que a promulgação do Papa Francisco de qualquer das duas constituições apostólicas enviaria à igreja água desconhecidas, ferindo ainda mais o corpo místico de Cristo, e sendo vista por católicos e não católicos igualmente, como um ato cruel e divisivo. E o diabólico, né, desse tipo de divisão, que eles dizem que faz isso pela unidade. Né? A gente tá na ficção do George Orwell também dentro da igreja, né, que é a nova língua. Né? A união significa desunião, ou seja, a palavra que é expressa significa justamente o seu contrário. Impressionante como que a crise da igreja está se aprofundando cada vez mais. Também seria interpretado por cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, igualmente como um repúdio total do legado do Papa Bento XVI, meses depois de sua morte. Porque, novamente, né, o Sumo Pontífico, né, um dos argumentos do Papa Bento XVI para dar maior liberdade para a missa tridentina é que é um rito que foi se desenvolvendo com o decorrer dos séculos e que não poderia, de uma hora para outra, se tornar nocivo às almas, né? E aí vocês perguntam, se o Bento XVI, né, deu esse argumento na Sumo Pontífico, por que passado uma década, né, já se está restringindo a missa tridentina, e agora até, né, se isso aqui, né, se mostrar verdadeiro, apunhalando ainda mais, né, a missa tridentina, né, para tentar fazer ela desaparecer. Veja, assim como na igreja primitiva, né, a igreja sofreu o golpe de uma heresia chamada arianismo, do qual nosso patrono Santo Atanásio foi um grande obstáculo e combatedor dessa heresia. E a história mostrou que Santo Atanásio, em nome da tradição e da ortodoxia da doutrina católica, venceu. Hoje a gente vive uma crise que é ainda pior que essa crise ariana, que é a crise do modernismo. O modernismo vem, não é assim, a igreja estava bem, veio o Concílio Vaticano II e o modernismo se disseminou. Não, o modernismo já vinha sendo, né, combatido por São Pio X e já estava forte naquela época, crescendo. São Pio X tentou fazer resistência, mas quando veio o Concílio Vaticano II, após ele, basicamente, aquela fresta por onde entrou a fumaça de Satanás, né, foi o modernismo mesmo. E na verdade não foi uma fresta, foi uma janela aberta, porta e tal, né? Então, aqui no Brasil, no Éder Câmara veio com aquela história de espírito do concílio e tal. Aí, tipo assim, não, agora pode tudo, menos ser católico, né? Mais ou menos isso, que significa o espírito do concílio na boca deles. Por quê? Porque eles sofrem, né, dessa heresia modernista. Ou seja, o modernista, claro, eu vou resumir, mas de maneira prática é o seguinte, o modernista ele acha que tudo que é novo, parece adolescente, tudo que é novo é bom, tudo que é velho é ruim. Ou já foi superado, como diz o Arthur Roche. Né? Não, a missa tridentina serviu para épocas passadas, mas agora já foi superado. Então agora a gente tem que ter um novo. Então agora já não presta mais. Né? Veja, completamente contrário do argumento do Papa Bento XVI. Então é isso. Eles achando que tudo que é novo é necessariamente melhor do que tudo que é velho e antigo. Então, se a igreja tem que se adaptar aos tempos modernos, isso significa que eles têm que jogar fora aquilo que eles consideram antigo, antiquado e etc. Porém, né, contra essa teologia maluca, contra essa teologia imanentista, que rebaixa a fé, que tenta colocar a fé de joelhos diante do mundo, quando na verdade a nossa missão é combater o mundo, né, nós temos uma das orações que nós rezamos bastante, que é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ou seja, Deus não muda. A fé, os princípios de Deus são imutáveis. Portanto, Bento XVI estava com a razão. Se a missa tridentina fez muito bem para a igreja durante séculos, não é porque simplesmente teve um concílio, alguma coisa que agora não vai deixar de fazer bem. Porque ela guarda essa tradição.
E essa tradição ela é boa, ela é imutável. É nela que está o depósito da fé. Os modernistas querem mudar a fé para se ajustar ao mundo. E o católico tradicional é o contrário. Ele usa da fé para adquirir, ele usa da sua fé para combater o mundo e buscar sua santidade, para irmos ao céu. Seria esse o vídeo de hoje, novamente, né? Orações pelo Santo Papa, pelo Santo Padre Papa, né? Para que ele não publique nenhuma constituição apostólica aí na Sexta-feira Santa, ou um pouco depois, mas que seja para restringir ainda mais a missa tridentina, né? E rezemos pela Igreja. Viva Cristo Rei!